terremoto que vai alcançar algumas cidades do Brasil, mas também a fúria da natureza que vai alcançar todo o Brasil. E nessa visão, eu dizia para as pessoas, estoquem alimento, estoquem água e se arrependam. Por que Deus castigaria o Brasil? Essa é a questão. Deus vai castigar o Brasil porque nós precisamos ter um arrependimento nacional. Do que eu preciso me arrepender, Roberto? Do que o Brasil precisa se arrepender? O Brasil precisa se arrepender do evangelho da prosperidade que não existe. O Brasil precisa se arrepender das mentiras. O Brasil precisa se arrepender de uma igreja onde há fornicação e adultério no altar. O Brasil precisa se arrepender da venda de unção, da venda de cura. O Brasil é um país idólatra que não idolatra a imagem. O Brasil idolatra imagem, idolatra dinheiro. A igreja do Brasil idolatra dinheiro, idolatra cantor. Nós não buscamos somente a Deus. Foi nos ensinado por falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, de que existem várias formas de adorar a Deus e na verdade não tem. Né? Você não adora a Deus quando você tem dinheiro. Você não adora a Deus porque você é pobre e você fica rico. Ou seja, a menos que haja um arrependimento nacional nesse país, então o conserto de Deus, acredito que não viria, como Deus fez com Nínive. A partir do momento em que todo o povo, começando das autoridades até o menor, se arrependeram, jejuaram, se prostraram, então o Senhor retirou de sobre Nínive o peso. Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo. Eu venho aqui alertar você para dizer que haverá um conserto sobre esse país. Deus usará a fúria da natureza com o Brasil. E muitas pessoas morrerão. E vai faltar alimento. Então, quando eu digo que eu vou falar sobre essa visão, e vou falar muito sobre isso, aonde eu puder falar, algumas pessoas me perguntam, Roberto, você não tem... As pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão rir. Eu não me importo, irmãos. Eu não me importo que as pessoas riam, elas não acreditem. É indiferente isso para mim. A diferença para mim é o recado chegar. É a pessoa saber o que vai acontecer. Porque entre o momento em que ela começa a ver o desastre e o momento de uma destruição da vida dela, existe a oportunidade dela se arrepender. E é aí que está a minha preocupação. Não das pessoas não acreditarem. Eu quero que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Arrependei-vos, porque o Senhor vai lançar sobre o Brasil um conserto. Eu fiquei muito assustada ontem, porque em uma semana, 3 visões sobre uma tragédia no Brasil é muita coisa. Eu que tenho visões, como falei para vocês, há 15 anos, fiquei bastante assustada. Não é natural Deus dar esse tipo de visão. E quando Deus repete as visões, Ele diz, eu tenho pressa. Então, eu vou clamar, eu vou gritar aonde eu puder. E eu peço a você que me escuta, que propague a mensagem. Independe do que a pessoa pense, independe do que ela acha. Se arrependa. Na primeira visão, a minha filha mais velha me fazia uma pergunta durante a visão. Ela dizia assim, mãe, o Senhor vai destruir a nossa terra? E a minha resposta na visão foi sim, é necessário para que haja arrependimento. Na terceira visão, um avião não conseguia pousar porque a terra tremia. Prédios caíam e o conserto do Senhor virá sobre esta nação. O conserto do Senhor virá sobre você, Brasil. E o povo do Brasil, que possa se prostrar diante do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Que você possa estocar o seu alimento, guarde porque vai faltar alimento. Vai faltar o alimento nessa terra. Vai faltar a água. Mas ainda que nós não tenhamos o alimento, nem a água, se nós tivermos o pão da vida e a água que jorra do trono de Deus, nós teremos tudo. Que eu e você possamos orar pelo país. Amém? Eu conto com você que está me ouvindo e me assistindo para propagar a mensagem. Independe da crença das pessoas. Que ninguém seja pego de surpresa. E também para que nós possamos continuar orando por esse país. Amém?
Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Meus amados servos, aqui quem vos fala é vosso Senhor Deus e Pai, que vos deu a unção de rainhas e reis e sacerdotes e sacerdotisas diante da minha pessoa. Não vos escrevo mais para advertir dos eventos que ocorrerão sobre a face da terra, contudo vos advertirei das minhas decisões judiciais acerca de minha obra em toda a face da terra. Vos designei uma tarefa grandiosa a fazer antes que seja muito tarde. Quero-vos orando, vigiando em súplicas e orações por meus servos em toda a face da terra, suplicando o meu favor para a vossa salvação. Entretanto, sugiro que façais o que vos peço, obedeçais o meu comando. Além das súplicas e orações, façais a minha obra de pregação que vos designei há muito. 2017 anos decorreram, mas pouco tem sido feito. Necessito intensificação da obra a fim de salvação de almas. Designem mais evangelistas ou pregadores em praças públicas, ruas, avenidas, profetizando a minha iminente presença e que os cataclismas estão por vir, conforme o livro de Apocalipse vos relata, através de meu servo, o meu santo e amado apóstolo João. Mas eu livrarei os que me buscam e ao meu reino. A leitura matinal da Bíblia é primordial como alimento para que façais a minha obra sem vacilar, sem murmurações, com afinco e apreço. Não vos servirei a santa ceia, exceto se me honrarem diante de meus servos santos anjos, por evitarem as balbúrdias diante da minha pessoa, por falarem alto na minha presença, questionarem meus comandos, desonrarem a minha pessoa diante de meus súditos, respondendo às minhas questões de modo insano. Eu vos derramarei a estação de chuvas serôdias, que fazem amadurecer os frutos para a colheita, a fim de que possais ser santificados e recolhidos para vosso Deus e Pai em meu reino. Vos suplico, portanto, deixei vossos afazeres pela minha obra, pois o tempo encurtado está. Tirem alguns dias da semana para a minha obra e vos regozijareis na minha pessoa e presença. Quero-vos vigiando em orações e súplicas. Mais uma vez vos peço. Assim disse o Amém, vosso Senhor. A paz do Senhor Jesus.